Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam, seja na política ou no cotidiano dos mineiros. Hoje o nosso bate-papo é sobre acessibilidade. Eu converso com a Kátia Ferraz, ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Kátia. Obrigada. Kátia, você é o rosto dessa luta aqui em Minas Gerais, né? Quando a gente fala desse assunto, principalmente nós que estamos aqui no Parlamento, você é uma pessoa atuante aqui. Por que você escolheu lutar em vez de esperar que lutassem por você? Porque eu acho que todas as pessoas têm que entender que elas participam da sociedade. Não adianta você só fazer uma legislação e você esperar que as letras falem por você. Tudo o que vem do papel, o que é construído no papel, ele só funciona quando você conhece o que ele significa e você sabe o que você tem que fazer com aquela letra, com aquela lei, né? Com aquela legislação. Então, eu tenho um outro motivo também, porque eu tive maiores oportunidades que uma boa parte de pessoas com deficiência, porque, infelizmente, na nossa sociedade, nós ainda temos muito poucas oportunidades para as pessoas com deficiência. Eu tive a vantagem de nascer numa família que pôde me dar estudos, né? Que ela pôde pagar os meus estudos, faculdade, né? Escola. E isso, infelizmente, ainda hoje, poucas pessoas com deficiência têm esse acesso à educação. Então, eu acho que quando a gente tem um conhecimento maior, eu acho que você tem que puxar as pessoas para cima. Trazer todo mundo junto, né, Kátia? Trazer todo mundo junto. Tentar uma igualdade de oportunidades. E essa sua história de luta começou depois de um certo tempo? Você sempre foi ali na escola cobrando seus direitos ou isso começou mais tarde na sua vida? Não, começou mais tarde porque nos meios onde eu convivia, eu não conhecia pessoas com deficiência, a não ser quando eu ia fazer os meus tratamentos no então Hospital Arapiara, eu era pequena. Então, eu só via outras pessoas com deficiência dentro de tratamentos no que era direcionado à saúde. Mas aí foi maior quando conheci outras pessoas dentro da militância, né? Porque as pessoas têm que entender que militância é você defender uma ideia, você desenvolver um pensamento, né? Então, eu conheci outras pessoas com deficiência que também queriam praticamente as mesmas coisas que eu queria. Então, quando eu tive a possibilidade de conhecer um pouco mais, de me aprofundar, eu sempre trouxe as pessoas junto e sempre procurei me colocar e trazer esse conhecimento do espaço onde eu tinha. É isso que você está falando. Eu já vi você falar em outras oportunidades sobre a militância, que não é necessariamente ligada a partidos políticos, é fazer política dentro da sua área, onde você pode fazer a diferença. Exatamente. E eu também milito na área ambiental, porque eu sou educadora ambiental também. Então, quer dizer, eu também sou militante nessa área, não só no que diz respeito à minha condição como pessoa com deficiência, mas falar de meio ambiente, sempre fiz isso. Então, nessa vertente da pessoa com deficiência, hoje eu estou na vertente da questão da mulher, né? Da Frente Nacional das mulheres com deficiência. Então, a gente sempre procura puxar um gancho para poder trazer uma consciência para as pessoas pensarem um pouco os lugares que a gente pertence, isso aí. A gente vai falar um pouco da Frente Nacional, mas eu queria voltar um pouco, você contar um pouco da sua história. Você foi muito cedo, bebezinha ainda, diagnosticado com Guillain-Barré. Uhum. E como que foi a sua infância? Como que foi a sua família? Você disse agora, falou muito bem em relação à sua família, que eles deram todo o apoio que podiam para você. E como que foi esse início, Kátia? O início é porque era uma época ainda onde se via a pessoa com deficiência ainda doente, mas os meus pais nunca me colocaram como uma pessoa nessa condição, né, apartada de convivência
entre as crianças sem deficiência. Então, nas escolas que eu estudei, sempre foi junto com outras crianças sem deficiência, crianças que às vezes a gente conversava, e criança é uma coisa muito interessante, porque a criança é muito sincera, porque ela pergunta para você, e quando você responde, aí está tudo resolvido. Então, as coleguinhas eram dessa forma. Então, o estigma vem depois, né? A criança não tem, né? Criança não tem. Quem tem são os adultos. Os adultos. E é interessante, né, você falar isso dos seus pais, que eles não pararam ali no seu diagnóstico, não consideraram aquilo uma fatalidade, que tudo teria que ser em torno disso, né? Na sua vida. Exatamente. Então, não, vai estudar nessa escola. Infelizmente, em alguns momentos da minha trajetória escolar, eu tive negativas de matrícula em escola, coisas que infelizmente até hoje existem, né? Mas na época era uma época mais difícil, onde não tinha uma legislação que exigisse, né, esse respeito a essas pessoas, mas sempre houve uma luta para que eu participasse em iguais condições com as crianças sem deficiência. E aí, então, seus pais perceberam sua potencialidade e você quis ir por qual área? Você fez letras também, não fez? Fiz letras, eu sou pedagoga, agora eu fiz a pós-graduação em educação ambiental e hoje... E aí eu comecei a migrar para a área de controle interno, né? Porque eu fui controladora setorial e estou fazendo um MBA em Controladoria e Gestão Financeira. Então me conta, você é servidora pública, como é que é seu trabalho? Eu sou servidora pública de carreira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já trabalhei com pesquisa, né? E uma coisa interessante que eu fiz foi que, dentro da militância, eu participei da construção também da Lei Brasileira de Inclusão. Então, à época, eu era presidente do conselho e até vieram senadores aqui e a gente estava na batalha para, então, o presidente Dilma Rousseff sancionar a Lei Brasileira de Inclusão, que até hoje é o nosso carro-chefe. E está fazendo 10 anos, né, a lei? A lei está fazendo 10 anos. Agora em julho. Isso, exatamente. E aí, na época, quando presidente, Eu viajava, eu pegava carona com a ambulância do interior, a gente fazia palestra para o pessoal, aí vinha o vereador a Belo Horizonte, falou, não, vou te levar lá também. Então, a gente fazia palestra para ensinar no interior, até para os vereadores das cidades menores, o que eles tinham que fazer com as conferências que aconteciam, com que a cidade sinalizava. Então, as conferências para a construção da lei nacional? Não, as conferências é um resultado do que a sociedade quer, né? O que o segmento quer, o que uma cidade... Você tem conferência municipal, estadual e nacional, mas há sempre uma construção para poder sinalizar, seja para os poderes, qual que é o anseio do segmento das pessoas com deficiência. E qual que é o anseio? O anseio é fazer com que a Lei Brasileira de Inclusão ela seja cada vez mais fortalecida com as políticas que elas precisam ser implementadas. Inclusão em todo sentido e a todo custo, e a gente quer contribuir para que a sociedade cresça. E nós, pessoas com deficiência, crescendo junto também. E é um trabalho, uma obra em progresso, Kátia, porque as demandas vão surgindo, né? As necessidades mudam com o tempo. Existe esse acompanhamento ainda para aperfeiçoar essa legislação? Sempre existe, porque existe sempre uma movimentação do próprio segmento. A sociedade, para querer modificação, ela tem que se mobilizar para que essas mudanças ocorram, né? E uma coisa interessante, assim que a Lei Brasileira de Inclusão estava para ser sancionada, o que aconteceu? Eu terminei o meu mandato de presidente e ela foi sancionada, e aí nós levamos para pesquisa dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando eu fui coordenadora da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva. Aí começamos a juntar pesquisador, estudante de universidade, a fazer desafio tecnológico, a envolver
à universidade e foi uma experiência muito bacana, sabe? Foi até é um dos projetos mais satisfatórios que eu tive assim, o prazer de coordenar. Mas quando a gente coordena, a gente chama todo mundo junto. Então, isso foi um prazer imenso falar de tecnologia assistiva, que são recursos para o desenvolvimento, recursos, sejam físicos, pedagógicos, para que as pessoas com deficiência tenham seu espaço inclusivo garantido. Ô, Kátia, e de lá para cá, nesses 10 anos da lei federal dos direitos da pessoa com deficiência, como que você avalia o progresso? Como que você vê hoje a questão do capacitismo aqui no Brasil? Melhorou? A sociedade abraçou a causa? Como é que está isso? Ainda está tendo... a gente está precisando ainda ter uma luta assim, muito intensa com relação aos equívocos sobre as pessoas com deficiência, né? Aquela visão de que elas não têm voz, não podem divergir nas ideias, né? Então, o momento da pandemia, ele impactou de maneira muito, muito difícil para o segmento das pessoas com deficiência. Quando nós entramos no isolamento social, as primeiras pessoas, às vezes, nos campos de trabalho que eram dispensadas, foram as pessoas com deficiência. Por que isso, Kátia? Porque eles queriam colocar como se fosse economia. Você já tem uma predisposição de ter um comportamento não muito claro, um comportamento preconceituoso com relação ao segmento, e aí essas pessoas foram as primeiras dispensadas. Aproveitaram a oportunidade, você acha? Aproveitaram a oportunidade, quer dizer, uma economia, as primeiras direcionadas às dispensas foram essas pessoas. E também nós, infelizmente, à época da pandemia, a gente teve muitas ocorrências de violências domésticas, né, com relação às pessoas com deficiência. Então, os casos de violência, elas cresceram porque, além do estresse, todos nós tivemos, em algum momento do isolamento, nós tivemos um momento de pânico, de estresse. Então, muitas vezes, uma pessoa com deficiência dentro de casa, às vezes o pai, a mãe tendo que prover a família e tendo que cuidar dos filhos, e dentro de uma situação que você não sabia o que ia acontecer. Nem né? Quanto tempo ia durar, né? Nem quanto tempo ia durar. Então, essas pessoas, infelizmente, sofreram muito com relação à questão da violência. E saindo agora da pandemia, quais são os novos desafios, Kátia? Os novos desafios ainda é tentar fortalecer, trazer a questão da Lei Brasileira de Inclusão. E está existindo uma discussão nacional que eu tenho acompanhado sobre um código de juntar algumas leis sobre as pessoas com deficiência, mas ele não resolve o problema. Nós já temos a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é exatamente um retrato do que o segmento quer. Então, eu acho que o parlamento precisa entender isso como um norte para que a política da pessoa com deficiência ela seja efetivada. Então, a partir de todos os temas que tem na lei brasileira, a gente tem que desenvolver a discussão nesse sentido. A questão da mulher, da maternidade, a questão do direito à saúde. Então, tudo isso está dentro da lei brasileira. E no Brasil, nós somos cerca de 15 milhões de pessoas com deficiência, é isso? Por aí, é mais ou menos nesse patamar. Porque e é muita gente, né, Kátia? É muita gente, não adianta as pessoas falarem que... E temos uma situação ainda mais complicada, que até nós vimos aí, eu vi aí nos últimos dias nos jornais, muitos acidentes de motociclista, os acidentes automobilísticos. A gente passou por um maio amarelo agora, que discute a questão dos acidentes de trânsito. Pessoas que às vezes estão numa idade produtiva, elas não têm alternativa senão retomar as atividades, trabalhar novamente, encontrar outras formas de trabalho. Então, a sociedade precisa conscientizar que ela tem que abrir as portas para que a pessoa com deficiência trabalhe nas empresas, que as pessoas com deficiência estejam nas escolas, se capacitem nas academias, porque elas precisam continuar a própria sobrevivência.
Então, e continuando essa sobrevivência, a gente vai ter realmente entender o que é uma sociedade inclusiva. Isso é um trabalho também de educação. O capacitismo pode ser revertido, né, Kátia? Pode ser revertido no sentido de entender o que está acontecendo. A gente tem que se envolver com as questões da sociedade. Se você não se envolve, não adianta você ficar esperando ou criticar os poderes constituídos porque eles não fazem nada. Eles não vão fazer quando não sabem que você existe ali como um cidadão de direito. Então, a gente tem que se colocar diante dos poderes, diante dos órgãos públicos, do legislativo, em todas as instâncias. Estou aqui porque eu quero conquistar esse espaço. Esse tempo da invisibilidade já passou. Chega disso já, né, Kátia? Eu acho que está saturado. E eu acho que as pessoas com deficiência precisam estar motivadas a querer os seus direitos, pertencer, ser respeitados, ter comportamentos de respeito com relação a si mesmo, se enxergar, olhar para o próprio espelho e falar assim, poxa, eu quero isso para a minha vida, eu quero traçar um projeto de vida pessoal, eu quero esse projeto de vida que ele reflita para um bem-estar meu no futuro, né? Para uma qualidade de vida para a minha própria vida. E é um tema que é importante que a sociedade abrace, como eu disse, assim, da sociedade abraçar essa causa, porque muitas vezes as pessoas têm em mente que é só uma questão congênita e tal, de nascimento, mas pode acontecer com todo mundo, né, Kátia? Na minha família tem casos de pessoas que ficaram com deficiência da noite para o dia por causa de acidente. Sim. Né? Então, assim, está todo mundo sujeito a precisar desse apoio das políticas públicas mesmo. Agora, você imagina, né, nessa reportagem que eu vi, na verdade foi na imprensa que eu vi, tem uns 2 ou 3 dias, esses motoboys, né, que sofrem acidente, amputam pernas e tem que parar porque eles têm que fazer as entregas. Assim, como que eles vão, às vezes pais de família, Sim. né? E as mães falam assim, agora eu não sei como é que eu vou fazer. É um grande problema aqui no pronto-socorro, o caso dos motociclistas. E você tem que correr atrás do tempo perdido. As contas, boleto não para, né? Boleto não para e você tem que comer, tem que sobreviver, prover a sua família. Então, a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência como pessoas que colaboram com a sociedade e não pessoas que se imagina, né, que ainda existem alguns equívocos, que a pessoa vive do BPC, mas BPC são para pessoas em extrema pobreza. BPC é o quê? Explica para quem. É o benefício de prestação continuada, que é direcionado às pessoas com deficiência de baixíssima renda e pessoas idosas que não podem trabalhar. Então, há um equívoco, uma mentalidade equivocada de que toda pessoa com deficiência recebe esse recurso social do LOAS do governo. Não é, a gente tem todo um critério específico para conceder esse benefício da assistência social, mas o que é preciso é que as pessoas tenham a oportunidade de trabalho, de estudo e de progredir nas próprias vidas. Você está falando do estudo, você contou a sua história, como foi diferente da maioria dos casos. A gente, no último censo, viu uma situação alarmante, né, Kátia, em relação à educação das pessoas com deficiência, que o índice de analfabetismo é 4 vezes maior do que das pessoas que não têm deficiência. Por que isso ainda acontece? Acontece porque existe uma predisposição à resistência de receber a pessoa com deficiência dentro de sala de aula. E eu, em algum momento, até quando fiz faculdade, eu tive algumas questões comportamentais com relação a professora que tinha um comportamento preconceituoso em receber a pessoa, em responder. Tive dificuldades. Quando eu perguntava para ela, ela não me respondia. Eu era ignorada. Então, você tem esses tipos de coisa. E, às vezes, tem professores que, de maneira equivocada, acham que não tem que ensinar a pessoa com deficiência. Se uma pessoa com deficiência precisa de um profissional de apoio,
e educacional de apoio é para poder conseguir, para poder acompanhar ou para poder pegar um lápis ou ajeitar uma carteira, mas o professor tem que ensinar para ele da mesma maneira que ensina Claro. com outras pessoas sem deficiência. Então, existe ainda uma resistência que é uma questão cultural. Não é nem questão, é uma questão, não é questão de desempenho do profissional professor, mas uma questão cultural que ele ainda leva para a sala de aula alguns dos seus preconceitos e tem dificuldade em lidar com isso. Então, o que a gente ouve? Ouve que professores não estão preparados. Será que não estão preparados? Então, não estão preparados para lidar com a diversidade de sala de aula. Entendeu? Você está lidando com pessoas. Você está lidando com pessoas com e sem deficiência. Por isso, a batalha da inclusão, ela é importante, porque o professor também agrega para o seu desempenho na atividade de lecionar. Claro, o professor faz diferença, né, nesse processo. Pois é, o que mais faz diferença. Tive também, eu tenho nas minhas memórias, na infância, professores que deram grandes contribuições para o meu amadurecimento, né? E que contribuíram muito, que tinham carinho, que eram receptivos a mim dentro de sala de aula. Então, assim, eu tive uma diversidade de experiências muito, muito interessante para poder falar sobre esse assunto. Ô, Kátia, e em relação ao mercado de trabalho, a situação também não é boa, não, né? Eu estava vendo que 26% das pessoas com deficiências trabalham, né? É na mesma linha? É o capacitismo ainda falando mais alto? É o capacitismo ainda falando mais alto e muitas vezes quando as empresas procuram uma pessoa com deficiência é por conta da lei de cotas. A lei de cotas, ela existe para dizer para a sociedade, olha, vocês ainda têm preconceito em admitir essas pessoas com deficiência dentro do seu quadro de colaboradores. E muitas vezes, uma coisa que eu tenho visto, que muitas pessoas têm avançado na sua escolaridade, na parte acadêmica, e as empresas estão oferecendo auxiliar de escritório, quer dizer, não que seja indigno, mas você não tem como oferecer um posto de trabalho para uma pessoa que tem mestrado. Eu conheço pessoas com mestrado, com doutorado, que avançaram na parte acadêmica, mas as empresas estão oferecendo postos de trabalho que não exijam muito, porque supõem que as pessoas com deficiência não estudem ou que elas vão ficar ali, né, nos baixos postos de trabalho, que são dignos também, mas de acordo com a formação e com a com qualificação, esforço, né? Porque com a lei da cota é o mínimo, né? Então, o mínimo. As empresas às vezes deixam uma vaguinha qualquer lá para fingir que está cumprindo isso. Exatamente. E às vezes as empresas E não é ficar só nisso. Contatam a gente fala, se você tem pessoa com deficiência para me mandar, você não fala assim com as pessoas. Você tem que abrir um posto de trabalho com determinado tipo de qualificação e abrir para que a concorrência seja de ampla disputa, né? Que uma pessoa com e sem deficiência dispute, por exemplo, a vaga de um advogado, de um contador, como eu tenho visto várias pessoas que têm entrado, independente da empresa oferecer colocar a cota, né, para admissão, mas que disputam em quais condições. Então, esse pensamento ele precisa ser melhorado, porque senão nenhuma empresa vai conseguir admitir as pessoas com deficiência. Kátia, você começou a falar da Frente Nacional, vamos falar mais um pouquinho desse trabalho. Que tipo de discussão acontece nesse grupo em relação às mulheres com deficiência? Porque o que acontece? Com relação às pessoas com deficiência em geral, a gente tem uma sociedade que ela tem muito rótulo de homem e mulher, né? Para você se colocar como homem, você tem a posição de um homem macho, né, forte, e a mulher... Esses papéis sociais, os papéis sociais, né? E a mulher, toda aquela situação de gestora do lar... Fragilidade. E no que diz respeito à pessoa com deficiência, é como se
a sua qualidade de homem e mulher fosse negada a você. No que diz respeito às mulheres, em geral, se acredita que a mulher deva ser mãe, provedora, cuide do lar, ou tenha um trabalho ou não, mas se não tiver, não tem problema. Não, não é assim. A gente tem que ter o direito, nós mulheres com deficiência, de ser mães ou não, de ser casadas ou não, isso não nos desqualifica de ter a privacidade, queremos a privacidade, queremos ter o cuidado com a saúde. Você vai, por exemplo, fazer um preventivo contra câncer, os equipamentos não são adequados para você fazer uma mamografia, para você fazer um preventivo de câncer do colo do útero. Então, você vai a um médico, a um ginecologista, você tem que estar com alguém para te colocar numa maca e com perigo de você cair. Então, esse tipo de situação que poderia ser retomada. Houve uma época em que aqui na Assembleia teve um deputado que fez uma proposta da mamografia, né, de um ônibus, né, para fazer mamografia no interior. E eu fiz questão, eu era presidente do conselho, eu fiz questão de fazer a mamografia no mamógrafo que era proposto pelo deputado. E seria interessante até retomar esse tipo de coisa, porque exatamente para o reconhecimento nós como mulher, porque nós estamos ocupando espaço, nós estamos virando arrimo de família. Em muitas situações, a gente toma espaço. Aqui o parlamento, esse é o maior número de mulheres que dos últimos, né, as últimas legislaturas. Sim, né? É a legislatura que mais tem mulheres. Que mais tem mulheres. Então, isso é muito bacana. Então, queremos mais mulheres no parlamento, porque as mulheres conseguem. Se você começar a pensar, se lembrar da Agenda 21, existe um capítulo sobre as mulheres. E o capítulo das mulheres, elas traçam todo o cenário que vai ser aquele país, aquele retrato daquele país, que vai impactar quando são provedoras, quando não são, né, quando elas são a estrutura de uma família, né? Ô, Cátia, você falou aqui do Parlamento Mineiro, essa discussão sendo trazida para cá, que desde o ano 2000, quando foi criada a política para as pessoas com deficiência e o conselho do qual você foi presidente, essa discussão está na casa. Em 2011 foi criada a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que você participava muito aqui, já era figurinha carimbada aqui na Assembleia. O que o Parlamento Estadual, o que a gente pode fazer aqui para a nossa realidade aqui mineira? O que precisa é que a temática ela seja... se você tem uma comissão, né, que eu me lembro bem quando se instalou a comissão, disseminar a política da pessoa com deficiência até nos outros assuntos, com relação à habitação, ao planejamento, assistência social, fazer essas discussões que elas não fiquem tão escondidas, né? Que ele seja, por exemplo, o foco da Comissão da Pessoa com Deficiência, sendo uma comissão permanente, porque uma coisa interessante, depois que criou a Comissão da Pessoa com Deficiência aqui, é que foi criada da Câmara dos Deputados em Brasília. Então aqui foi pioneira. Foi a pioneira. A comissão daqui foi pioneira, porque aí nós começamos a mexer para que o Congresso Nacional discursasse sobre a política da pessoa com deficiência. Porque muita coisa precisa ser na legislação federal, né, Sim, Cátia? exatamente. Então, a partir daí, eram discussões que eram muito esparsas dentro do Congresso, mas aqui a Assembleia de Minas foi a pioneira, foi a primeira comissão do país. E você participava muito, né? Eu lembro, coisa de... Quando a Lisa Prado era presidente, você vinha muito, né? Isso. A Lisa Prado, doutor Wilson Batista, que ainda é deputado, né? Então, até essa proposta, por exemplo, da mamografia foi um projeto de lei dele. Do doutor Wilson. Do doutor Wilson. Então, o que eu achei assim interessante que a gente acaba criando uma certa proximidade com os parlamentares, porque a gente discursa sobre coisas que são coerentes. A gente tem que trabalhar para que a gente consiga
trazer as ideias, porque o parlamento precisa de informação da sociedade. Sim. Ele é eleito por causa disso. Isso que você falou, por exemplo, em relação à mamografia, dos exames não serem adaptados, isso se você não chegar e falar, isso não passa pela cabeça de alguém que pode resolver. Exatamente, porque aí também faz parte até dessa linha capacitista, como se a questão da ocorrência da deficiência, ela fechasse nela mesma. Exato. Mas a gente precisa de outros tipos de cuidado, né? Tanto que a gente quer falar mais de uma política de cuidados quando a gente fala dessa frente da mulher com deficiência. Então, tem um dos eixos que fala, vamos tratar da política de cuidado. Isso significa também que a gente tem que pensar na política de cuidado de mães de pessoas com deficiência. Cuidar de quem cuida? Cuidar de quem cuida, sabe? Então, quando existe essa relação de cuidar de quem cuida, a gente também quer trazer para essas mães, muitas delas são abandonadas pelos companheiros quando tem um filho com deficiência, e às vezes esses ex-companheiros formam outras famílias, viram as costas, né? Então, essas pessoas essas mulheres precisam de muito apoio. Nós, muitas vezes, precisamos. A gente já viu situações de mulheres que, às vezes, acidentadas de acidente automobilístico, são abandonadas pelos companheiros em função da situação, né? Não que isso ocorra todo tempo, mas existem companheiros e companheiros, né? Existem famílias, existem relações boas e relações, às vezes, não muito bem estruturadas. Então, às vezes, nós mulheres temos que pensar de maneira muito rápida para poder nos garantir, pelo menos, um pouco de uma vida digna para nós mesmos, né? Ô, Kátia, você é tão assídua, era mais assídua aqui no parlamento, que participou até da cantata de Natal aqui já? Participei. Como coralista? Participei da cantata. E como é que é? Tá cantando ainda? Não, ainda não. Foi bem antes que eu participava do coral lá do Cidade Encanto, lá da cidade administrativa. Uhum. E aí a gente fazia ensaio lá e fazia aqui com o maestro Guilherme. Sim, o maestro Guilherme Bragança. Isso, o Guilherme. Então, a gente fazia lá na hora do almoço e quando ele reunia, né? Porque aí nós fizemos inscrições e eu vim também. Vim também para participar da cantata. Foi maravilhoso, foi a coisa melhor do mundo. É muito bonito, né? É muito bom, é muito bom. E você falou de dignidade, a arte, a cultura também e o lazer fazem parte da dignidade da pessoa com deficiência. Sim, fazem parte. Então, os instrumentos, por exemplo, de teatro, né? O teatro, a cultura, em todos esses espaços de participação, precisa ter o acesso às pessoas. Então, você tem instrumentos como audiodescrição, né? Às vezes para filmes que são projetados, né? Sim. E a gente tinha, há um tempo atrás, começou um movimento até com os intérpretes de Libras. Sim. Também, que tem intérprete até que dança junto com... Sim, quando tem alguém música, que faz né? Com música. Hoje, muitos espetáculos a gente vai e tem intérprete de Libras. Né? Isso é uma conquista, né? É uma conquista do segmento. Eu conheço escolas de danças já especializadas em pessoas com deficiência, que eu já fui a espetáculo, a coisa mais bonita, mais emocionante que tem. Então, tem o Festival Acesso, né? Tem o Festival Acesso BH. Acesso BH. Então, a gente tem várias iniciativas. A gente precisa conquistar esses espaços. Conquistar mais, né, Kátia? Conquistar mais. Kátia, muito obrigado. Foi ótima conversa. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Tá certo. Volte sempre, então. Obrigada. Você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.